Olá, sou Thiago Brito e nessa aula nós vamos falar sobre os participantes do mercado, ou seja, a composição e identificação dos investidores que investem na Bolsa de Valores. Saber o seu poder de fluxo, a partir de qual ponto ele está atuando, a segmentação das corretoras por sua atuação e captação de clientes. A partir desse momento, nós vamos compreender que a composição dos investidores atuantes na nossa Bolsa de Valores é composta por três grandes grupos: os investidores de varejo, os institucionais e os estrangeiros. Os de varejo são as pessoas físicas e jurídicas que utilizam a Bolsa de Valores como alternativa aos seus investimentos, ou seja, irão buscar algumas fontes através das corretoras para poder realizar os seus investimentos de forma autônoma, não irão terceirizar os seus investimentos a serem feitos. Dessa forma, a grande maioria do fluxo presente no mercado de varejo é composto por um fluxo desinformado, por um fluxo de causa ruído no nosso mercado, já que a maioria das pessoas, por não ser cultura no nosso país, não sabe investir na bolsa, não sabe mensurar risco, não sabe analisar o mercado como ele realmente funciona. Devido a isso, esse fluxo não consegue manter os preços a níveis acima dos desejados, ou abaixo, caso seja um investimento na ponta vendedora. Nós temos do outro lado os investidores institucionais, que correspondem a praticamente 30%, 32%, 35% do total, do volume total negociado na nossa bolsa. Ele é composto pelos fundos de investimento e também pelas tesourarias de empresas e de bancos. Vai depender dos ativos a qual eles forem ser negociados. Então, nós temos os institucionais que, através da captação de fundos de investimentos, você tem a atuação de forma mais conjunta desses investidores. Não que eles vão tomar decisão de forma conjunta, mas sim os fundos de investimentos, as captações desses bancos e dessas corretoras, ela é voltada para essa segmentação. E lógico, vários e vários investidores, cada um com o seu patamar de investimento, com a sua força financeira, junta num fundo, é melhor e vai causar um fluxo, um impacto na movimentação de preço bastante superior a dezenas de investidores operando de forma aleatória, como no mercado de varejo. Nós vamos ter um institucional também que vai atuar através das tesourarias das empresas importadoras e exportadoras, principalmente no dólar. Raramente você vai ver aí a atuação dessas empresas no mercado de ações ou futuros de índices. Vamos ter também as tesourarias dos próprios bancos. Bradesco, os mais famosos, Bradesco, Itaú, Santander, por exemplo, no qual realizam aí a utilização dos seus serviços e produtos voltados para o mercado importador e exportador para estar atuando no dólar. Vamos ter também os estrangeiros, que são nada mais nada menos do que pessoas que residem fora do país, que ao invés de estar utilizando corretoras nacionais, optam por utilizar corretoras já conhecidas e consolidadas no seu país. Afinal, vamos colocar que ela tem algum problema jurídico com alguma corretora aqui. Toda a logística de concepção de alguma necessidade, algum recurso que seja necessário para poder estar atuando aqui no Brasil, torna-se inviável para essas pessoas optarem por estar realizando investimentos através das nossas corretoras. Devido a isso, elas vão optar por realizar investimentos através das corretoras que estão no seu país, já que qualquer problema que tenha, lá dentro mesmo, no seu território, ela consegue utilizar a lei, utilizar a coerência de entendimento de como deve ser tratado o seu capital para poder buscar aí alternativas jurídicas caso dê algum problema. Também as pessoas que residem fora do país, principalmente a maior parte do fluxo estrangeiro do nosso mercado vem proveniente dos Estados Unidos, são investidores bastante patriotas, ou seja, eles dão preferência para as corretoras que estão capacitadas a realizar os investimentos em países emergentes através do território nacional. Com isso, lhe traz maior segurança nessa diversificação. Mas a maioria desses investidores estrangeiros, eles não vão estar atuando no nosso mercado de forma individual. A grande maioria estará realizando investimentos através dos fundos de investimento, que vão compor
a sua carteira e investir no nosso mercado. Ou temos também as empresas importadoras e exportadoras estrangeiras que possuem alguma planta aqui no Brasil, que vão optar por utilizar os bancos estrangeiros para estar fazendo aí, né, as suas operações no dólar principalmente, ok? E isso vai trazer maior segurança e estabilidade jurídica na sua atuação. Então, são investidores, o institucional e o estrangeiro, que não está tão preocupado com custo quanto o varejo. Ele está preocupado mais em estabilidade, em composição dessas corretoras, a saúde financeira delas, também o atendimento, né, que torna-se mais diferenciado quando você tem um patamar de recurso financeiro superior, né, à média nacional, ok? Devido a isso, você vai visualizar que essas pontas de atuação, ok? Elas são as mais poderosas no nosso mercado. Elas compõem 80% de tudo que é negociado no mercado nacional, ok? Então, nosso mercado ainda é muito pequeno, igual a gente já falou na aula anterior, temos um pouco mais, ou né, bem próximo de 1 milhão, né, de pessoas físicas atuando no mercado nacional. Lá fora, Estados Unidos, por exemplo, nós temos 175 bilhões de investidores atuando na Bolsa. Isso a torna mais líquida, isso a torna mais dinâmica, com fluxo maior, ok? E aqui no nosso país, né, a grande cultura são os investidores buscarem realizar suas aplicações na poupança ou, quando vão para o mercado financeiro, utilizarem os bancos e pagarem muito mais caro pela desinformação e falta de conhecimento das alternativas de investimento que temos, né, através das corretoras independentes. Okay? Então, mercado de varejo, principalmente os traders, vão buscar corretoras sólidas que possuem baixo custo e maiores alternativas de investimento na prateleira. Por exemplo, se você for no Itaú, no Bradesco, em algum banco, né, do nosso mercado, nem o gerente daquele banco sabe das alternativas de investimento, nem mal de renda fixa, CDB, LCA, LCI, né, Tesouro Direto. O que ele vai acabar oferecendo para os clientes é o quê? Poupança, título de previdência, né? Qualquer outro produto que seja mais conveniente ao banco. Seja por falta de conhecimento do próprio gerente que está atendendo ele, porque se for um cliente que solicitar esse tipo de investimento, ele vai ter que atender, ou seja mesmo por métricas e parâmetros do próprio banco, são as diretrizes que são passadas para o atendimento. Porque esses outros investimentos é mais vantajoso para o banco, é mais lucrativo para ele. Então ele não vai segmentar para a bolsa, mas ele vai captar através de fundos, vai recomendar fundos de investimentos ao qual ele tem na sua prateleira e, logicamente, esses fundos vão estar atuando, né, na hora que vier realizar suas operações no nosso mercado através desses bancos, ok? Lógico, a maior parte da nossa rede bancária é responsável por praticamente 99% da captação dos clientes. Você não tem uma presença predominante dos investidores pessoas físicas no nosso país optando por corretoras independentes. Está se tornando uma cultura agora, mas ainda tem muito a se amadurecer, as próprias corretoras em relação a esse amadurecimento. E isso influencia diretamente na análise de fluxo dos ativos ao qual a gente vai operar. Pois, sabendo que a maior parte das corretoras de varejo fazem a captação de forma totalmente aleatória, simplesmente para uma briga entre a rede bancária para poder fazer aí a custódia dos investimentos, a maior parte dessas pessoas que entram não sabe como a bolsa funciona, não sabem por que os ativos se movimentam, como esses ativos se movimentam, concepção dos preços, análise dos preços, não tem a mínima noção disso. E é um fluxo que entra totalmente desinformado, totalmente poluído, que causa aí distúrbios, né, que causa aí ruídos nas movimentações dos preços. E aí nós temos também a identificação das pontas de atuação, né, as corretoras, né, voltadas especificamente para o varejo. Você tem uma captação massiva atualmente, né, para que você pare de investir no banco e passe a investir na corretora. Isso realmente é saudável, isso realmente é necessário. A maior parte desses 175 bilhões de investidores nos Estados Unidos,
estão em corretoras independentes, não estão na rede bancária, principalmente por conta de alternativas de investimento, quantidade de produtos na prateleira, atendimento, proximidade com a corretora, custo e vários outros benefícios por trás, ao invés de você optar pela rede bancária. Mas como ainda é um crescimento recente da nossa bolsa, a influência desses investidores no nosso mercado ainda é muito pequena. Por quê? Dos 1 milhão de CPFs que nós temos aí cadastrados na Bolsa de Valores, pouco mais de 700 mil que são ativos. Porque a Bolsa considera, né, no seu cálculo, por exemplo, se você abrir a sua conta na corretora XP e outra na Clear, por exemplo, ela considera como 2 CPFs cadastrados, né, 2 cadastros feitos, né, não 2 CPFs, 2 cadastros feitos. E isso a conta fica meio defasada desses 1 milhão que foi atingido recentemente. Então é algo que a gente tem que frisar e avaliar, porque na hora que nós temos um fluxo incorporado, oriundo de pessoas físicas mal informadas, pessoas físicas que não sabem realizar investimentos, nós temos que ficar atento naquele momento na atuação, porque geralmente não tem mais recursos por trás. Lógico que, por exemplo, uma XP, né, que é voltada para a captação de varejo, mas possui também na sua base de cliente fundos de investimento, ok? Em certos momentos você vai ter aí sim, né, uma presença de um fluxo direcional que vai sim conseguir fazer com que o movimento dos preços se mantenham acima dos níveis de compra ou abaixo dos níveis de venda. Ok. Mas é totalmente aleatório, você não consegue identificar se quem está atuando naquele momento é um fundo, é uma pessoa física, é um investidor pessoa física capacitado. Como você não sabe, a maior parte dos clientes dessas corretoras são compostos pelo mercado de varejo, ok? É algo que a gente deve desprezar na hora de analisar a força dos movimentos. Diferente das corretoras institucionais, essas sim possuem recursos financeiros para fazer com que o preço se movimente de forma constante e de forma consistente. São corretoras que, por trás de cada agressão, sempre há a possibilidade de vir mais. O que eu quero dizer? Quando você visualizar a atuação de determinada corretora institucional, ok? Diferente de uma pessoa física, por exemplo, vamos comparar. Se eu for comprar a Petrobras, eu venho cá e compro 20 mil ações de Petrobras para me poder realizar o meu day trade ou o meu swing trade, e é todo o meu dinheiro que eu tenho para realizar aquela aplicação. Não que eu estou pegando todo o meu patrimônio e colocando, né, apenas esse investimento. Apesar que a grande maioria dos varejos acaba fazendo isso. Mas, ok. Então eu só tenho aqueles 20 mil reais para me comprar a Petrobras. Todo o meu outro capital eu vou realizar outros tipos de investimento. Não tenho mais. E o que sustenta o preço? Seja na alta ou seja na baixa? Quando eu tenho mais e mais e mais para implicar como fluxo direcional nos ativos. Já o investidor institucional, como o mercado não tem liquidez para ele poder vir, por exemplo, com 1 milhão de ações e agredir a mercado, ok? O que eu tenho que visualizar? Ele vai vir com 100 mil ações, 50 mil ações, 10 mil ações, 20 mil ações, de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua visão no curto, médio e longo prazo. Então, quando as agressões são provenientes dos investidores, né, através de corretoras institucionais, a perspectiva é que sempre tenha mais dinheiro por trás, já que o mercado não comporta aquela liquidez e ele tem que naturalmente fracionar a sua mão, tanto na entrada, quanto na saída, quanto na manutenção dos seus investimentos. Já os investidores, né, que irão realizar, né, suas aplicações através das corretoras estrangeiras, essa perspectiva é bastante superior às corretoras institucionais. Por quê? O investidor estrangeiro ele é responsável por 50% a 60% do total de volume financeiro negociado na nossa bolsa. Ela é altamente dependente do mercado lá de fora, ok? Justamente por conta da cultura. E aí nós temos a atuação desses investidores através de fundos e tesourarias, ok? Para poder estar realizando esses investimentos. Fundos, quando nós tivemos aí, né, os fundos de ações, para poder estar compondo as suas carteiras, e aí nós vamos ter fundos passivos, fundos ativos. Os fundos passivos, tanto do institucional
quanto do estrangeiro, né? O fundo ativo é aquele que pode optar por realizar o investimento da maneira que ele bem entender, né? São fundos multimercados, ou seja, ele pode vir aí comprar de forma desproporcional vários ativos de acordo com a sua estratégia, ou você tem os fundos passivos que buscam seguir exatamente algum benchmark. Por exemplo, corretoras institucionais, através dos seus fundos, elas tendem a seguir, né, os fundos passivos, elas tendem a seguir, por exemplo, o IBOV. Então, a sua carteira, ela vai comprar ações da Petro, Vale, Itaú, Bradesco, Gerdau, de forma totalmente proporcional à composição dessas ações no índice. Já os investidores estrangeiros, eles não utilizam o IBOV como referência. Eles vão utilizar o índice MSCI, que é um índice estrangeiro composto para analisar as ações, né, as empresas do nosso mercado, de acordo com outra avaliação e outros critérios do que o IBOV. E aí ele vai utilizar de forma passiva os investimentos na proporção da participação dessas empresas. E esse fluxo é bastante direcional. Por quê? É um fluxo de necessidade. Eles são obrigados a compor a sua carteira dessa maneira. Já os fundos ativos, não. Ele pode começar uma abertura de uma posição agora, daqui a um mês ele resolve encerrar totalmente ou parcialmente essa posição, de acordo com o cenário atual. E nessa concepção, quando eu tenho esse fluxo causado por corretoras institucionais ou os estrangeiros, é a hora que eu busco as oportunidades para poder estar atuando nos meus investimentos, seja no day trade, no swing trade ou no position trade. Pois, através dessas corretoras, que nós vamos visualizar uma capacidade dos ativos se valorizarem ou se desvalorizarem de forma direcional. Quando eu tenho a presença apenas do varejo, você vai ver ruídos, né, movimentações de preço extremamente frágeis, o mercado pode até subir, né, se você não tem na contrapartida a atuação dos estrangeiros ou institucionais, mas ele retorna com facilidade aos níveis anteriores. O que eu quero dizer? Vamos supor que eu vou pegar aí uma ação de Itaú está valendo R$ 45, e nesse momento começa a entrar uma forte presença de fluxo do varejo, ok? Nesse ativo. Devido à baixa liquidez do nosso mercado, essa ação do Itaú pode sair dos seus R$ 45 e bater os seus 46, 47 com facilidade, por exemplo, ok? Dessa forma, como é um fluxo frágil, como é um fluxo que não tem mais capital por trás para sustentar esse movimento, qualquer agressão contrária, seja do próprio varejo que está querendo encerrar as operações, ou até mesmo dos institucionais e dos estrangeiros que buscam uma oportunidade através dessa liquidez que entrou para se posicionar melhor, devolve o preço para R$ 45 com maior facilidade, ok? Diferente de um investidor estrangeiro que vem com Itaú a R$ 45 e vem comprando cada vez mais, ele consegue sustentar o preço acima dos 46, 47, 48. Por quê? Para poder derrubar e suprir essa diferença do fluxo comprador que ele implicou, apenas um outro institucional ou estrangeiro para conseguir brigar com ele e devolver aos preços anteriores. Então essa que é a diferença na hora que a gente vai analisar o mercado. É a intensidade e a qualidade dessa oferta e demanda que nós conseguimos visualizar atualmente através da atuação das corretoras. E essa atuação, essa identificação, ela só é possível por conta do meio de captação. O mercado de varejo nosso, através de corretoras independentes, começando agora, por mais que você tenha aí a XP atualmente como a maior corretora independente, ok? Com captações batendo recordes mês após mês, ainda é muito pequeno perante a um banco. Por exemplo, né? Mercado, se você for comparar a concepção dos investidores, boa parte deles estão no Itaú e no Bradesco. São bancos sólidos, são bancos maiores que estão no mercado há muito mais tempo fazendo essas captações. Por mais que eles não direcionem para a Bolsa de Valores os seus clientes, a captação dele acaba sendo bastante superior às corretoras do varejo. Por isso que nós iremos dar preferência nas movimentações quando o fluxo for gerado
pelos institucionais ou pelos estrangeiros. Mas essa é uma informação totalmente analítica, essa é uma informação totalmente complementar ao processo decisório. Você não irá comprar ou vender se veio uma agressão do Itaú, do Bradesco, do Goldman, do JP Morgan. Não. É uma agressão aleatória. Você não sabe se naquele momento tem mais dinheiro por trás. E outra, é totalmente subjetivo. Por quê? Quando eu analiso um Morgan, por exemplo, né, que é uma corretora estrangeira, atuando em determinado ativo, pode ser que seja algum fundo específico que esteja naquele momento aumentando, diminuindo ou abrindo uma posição. E aí depois eu vejo o Morgan vendendo. Não significa que esse mesmo investidor que comprou que é o que está zerando. A corretora Morgan não é tão pequena assim para você vir e falar que, olha lá o Morgan comprando, olha lá o Morgan zerando. Por mais similar que pareçam as informações do Times e Trades. Nós temos dezenas, milhares de investidores atuando por essa ponta. Nós temos dezenas de fundos atuando. São bilhões de dólares que entram no Brasil através dessas corretoras. Então é muito desproporcional, né? É muito pretensioso eu querer vir analisar uma atuação num livro de registro, no Times e Trades, e falar que determinada corretora está fazendo isso ou aquilo, sendo que temos diversos clientes atuando naquele momento. Quando eu visualizo o saldo de uma corretora, se ela está mais comprada ou mais vendida, por exemplo, não significa que está todo mundo ali vendido, não significa que é só um investidor que está vendido. Eu tenho inúmeros investidores ali dentro, comprando e vendendo, e o saldo que está prevalecendo naquele momento é esse. Mas o saldo de hoje não significa que esse investidor, né, que a maioria desses investidores, abriram posição de compra, por exemplo. Ele pode estar vendido há vários dias atrás e estar fazendo hoje uma zeragem da sua posição. Logicamente, o saldo vai ser comprador. Então, olha como é que entra muita subjetividade, muito se e porquê, talvez, pode ser, nessa análise. Então, o que importa atualmente é utilizar a identificação das corretoras como uma atividade complementar, né, como uma análise complementar para o processo decisório. Já que lá fora, por exemplo, o mercado americano, você não tem essa informação de que através de qual corretora está vindo aquele fluxo. Você só consegue visualizar a quantidade. O mercado lá é fechado, o nosso é aberto. Há, né, projetos para poder fechar o nosso mercado, mas a partir das informações que você aprendeu ao longo dessas aulas, você vai visualizar que a corretora, o player, ele pouco importa. Mas enquanto nós temos essa informação para poder complementar a nossa análise, nós iremos utilizá-la a nosso favor. Vai ter algumas correlações que você vai visualizar que é possível no momento da atuação, principalmente quando os estrangeiros utilizam do fluxo do mercado de varejo para aproveitar essa liquidez e se posicionar melhor. E aí é justamente isso que a gente tem que compreender. Qual que é a força dos players no nosso mercado? De acordo com o último levantamento da B3, que foi realizado em novembro de 2018, fica um período para poder fazer esse levantamento, acaba fazendo ele a cada 3 meses, ok? A participação dos investidores no nosso mercado pessoas físicas correspondem a 17,8% do total negociado, sendo que no mês de novembro foi equivalente a 20%. Houve um aumento na participação das pessoas físicas. Favorável, né, pelo mercado, pelo momento atual, né, de alta da nossa bolsa, ok? Isso reflete a entrada de novos investidores, totalmente natural. Nosso mercado tem que crescer para que atraia novos investidores, seja mais líquido, né, que o fluxo seja, né, com a consistência melhor, mas desde que essa porta de entrada seja através de investidores informados e capacitados, porque senão também não adianta nada você, né, abrir e chamar novos investidores para a Bolsa de Valores e não capacitá-los para isso. Então a grande vantagem que você vai ter ao longo das aulas de análise de fluxo é compreender com precisão e exatidão como o mercado funciona. Não como o mercado, se o preço vai bater tal ponto, isso não tem como a gente saber. Mas você vai conseguir analisar de forma precisa se aquele fluxo, aquele momento, possui um fluxo
suficiente para poder, sim, aumentar a possibilidade, a probabilidade de chegar em determinada cotação. Aí sim, você faz uma análise coerente do que está acontecendo ali agora, do apetite dos investidores naquele momento. Mas, tirando esses fatores, qualquer análise é subjetiva, é tentar adivinhar o futuro. E nós não podemos atuar, nós podemos investir o nosso capital dessa forma, mas sim usar informações claras, informações coerentes que o mercado disponibiliza para que a gente possa tomar a decisão. Então, pessoas físicas são responsáveis por 17,8% do total negociado na Bolsa de Valores. Isso como um todo, é lógico que tem ativos que você vai ter a maior participação, outros com menor participação. Nós temos os investidores institucionais, que representam 32,2% do total de volume negociado na nossa bolsa. E vamos ter os estrangeiros, que atualmente representam aí 50% do total. Esses valores, essa participação tem diminuído, antigamente era na casa dos 60%, 65%, só que como o nosso mercado vai crescendo, esses investidores, vai depender também de como é que tiver a economia mundial. Por quê? Investidores estrangeiros vêm trazer seus recursos para o Brasil como alternativas de investimento para o seu mercado doméstico, dependendo dos juros, dependendo da situação econômica e política desses países. E aí não só os Estados Unidos, a maior parte vem proveniente de lá. Mas nós temos investidores da China, do Japão, ok? E de outros países tão fortes, ok? Que podem sim trazer um fluxo bastante superior ao que temos aqui, já que são mercados que já estão consolidados há várias décadas. E o nosso ainda, ele não é recente, mas a popularização dele ainda é muito pequena. Nos outros países, você já tem uma cultura desde cedo, para poder realizar como alternativas de investimentos, já que os juros nesses países são menores. Aqui, como você nós tínhamos um juros muito elevado, a renda fixa pagava muito. E aí o investidor não tinha que vir para a Bolsa de Valores para tentar rentabilizar o seu investimento de forma significativa. Com a queda dos juros, o investidor deve levantar a cadeira, buscar novas análises, novas alternativas de investimentos, e a Bolsa de Valores entra como uma possibilidade de diversificação. E aí, com isso, nós temos um acréscimo, nós temos um aumento da quantidade de investidores presentes, e isso faz com que a participação do estrangeiro diminua. Mas ele ainda representa 50% do total negociado. Tanto que os grandes fatores, as grandes expectativas ao longo dos dias para os investidores são momentos de abertura do mercado lá de fora que causam a entrada de fluxo aqui para o nosso mercado, eventos político-econômicos e corporativos dos Estados Unidos, e isso vai influenciar aqui. Um aquecimento da economia nos Estados Unidos, os investidores se expõem menos em países emergentes e investem mais no cenário doméstico. Uma queda da economia, dependendo do aumento ou queda do juro ou estabilidade dos juros dos Estados Unidos, investidores buscam outras alternativas e vêm para os mercados emergentes, e o Brasil é um deles, no qual representa 50%. E aí nós temos também a segmentação das corretoras. Você conseguiu visualizar lá na análise, nas ferramentas analíticas, diversas corretoras pintadas com cores diferentes. Justamente, eu quero identificar a hora que vem o negócio, a hora que tem uma ordem no book, através de qual ponta que ela está sendo. Porque se ela for do varejo, aquela ponta é fraca, aquela ponta não tem informação, aquela ponta não tem poder. Nosso mercado, ele é formado por poder e informação. Nós, como pessoas físicas, temos informação. E não é informação privilegiada, é informação de conhecimento. É a informação de saber o que está fazendo, de conhecer esse mercado, saber atuar. Os institucionais possuem essa informação e possuem o poder, que são recursos financeiros, para levar o preço adiante. Então, o poder as pessoas físicas não têm, independente do seu capital. Você não tem o capital suficiente para poder sustentar uma movimentação de preço, para poder brigar com o fundo de investimento, contra a tesouraria de um banco, por exemplo. Ok? E a partir desse momento, eu quero identificar na atuação do Times e Trades e no Book se aquelas ordens estão sendo provenientes de um mercado fragilizado, como é o varejo, ou
no mercado fortificado, como é o institucional e o estrangeiro. E aí nós temos o institucional, que são aí bancos e corretoras do mercado nacional, que estão focados na captação de investidores capacitados. Para você ter ideia, a Bolsa considera como investidor capacitado aquele que tem acima de R$ 300 mil para investimentos. Ok? Então, esses institucionais vão estar focando nesse nicho de mercado, em fundos de investimento, ok? Na captação desses clientes para direcionar para fundos ou para atuar de forma autônoma. Já o mercado de varejo não. O mercado de varejo quer trazer, né, a grande massa popular para poder deixar aí, né, mais cultural os investimentos. E sim, as alternativas são melhores do que o institucional, porque o institucional está direcionado, está com olhos, né, com a atenção voltada para outro nicho de clientes. E nós vamos ter as corretoras estrangeiras, né, que são as pontas de entrada desse capital, desse fluxo estrangeiro no nosso mercado, seja de forma ativa ou seja de forma passiva. O que nós temos que compreender é: eu não vou atuar independente de qual corretora que seja, se é Ativa, se o Itaú, se o JP Morgan, se a iCap, não importa quem que esteja atuando, ok? O que importa é o fluxo direcional, a quantidade de contratos, a quantidade de ações que estão sendo negociadas de forma direcional naquele momento, independente de quem seja. Se tem a potencialidade de movimentar o preço, é a hora que nós devemos aproveitar para buscar a entrada nesse ativo e usufruir com a sua valorização ou com a sua desvalorização. E identificar, né, essas corretoras, eu consigo visualizar a potencialidade, a provável continuidade desse fluxo. Para as pessoas físicas isso não é possível. Por mais que tenha aí, né, você visualiza ao longo dos dias, né, algumas pessoas físicas aí atuando de forma mais acentuada, mas você vê que aquilo é limitado, ok? Agora, nas outras pontas é algo mais constante, principalmente a informação da própria Bolsa. Esses dois nichos de mercado, o institucional e o estrangeiro, eles são responsáveis por 80% do volume financeiro real negociado no mercado. Quando falo real, por quê? Boa parte do volume financeiro das corretoras, principalmente das corretoras de varejo, é mascarado pela alavancagem, pela margem, ok? E aquilo não é um fluxo real. Uma pessoa com R$ 15 na conta, ela consegue movimentar o equivalente a R$ 18 mil na bolsa. Então não é o fluxo real, ela não tem 18, ela tem 15. E esse fluxo, né, não é persistente, que muitas vezes ela só tem aqueles R$ 1.000, R$ 500, R$ 10 mil, R$ 50 mil, R$ 100 mil para operar e só aquilo. O institucional não. Ele tem uma carteira composta por vários e vários clientes que, ao invés de atuar de forma sozinha, contratar, né, o auxílio de um profissional que é o fundo de investimento. Temos a tesouraria dos bancos, que vão fazer serviços de hedge e arbitragem para importadores e exportadores para atuar no dólar, ou seja, são empresas que necessitam de bilhões, milhões diariamente a serem negociados no nosso mercado. E não é a gente, com o nosso capital, que vai conseguir brigar contra esse fluxo. É praticamente você querer parar no peito um trem que estiver vindo. Então, nós temos que agir a favor do fluxo, jamais contra ele. Vai ter alguns momentos específicos que você vai aprender a atuar justamente no contrafluxo, que é quando ele, né, não demonstra uma possibilidade de se persistir. E aí vai ser independente da corretora. Só que a partir do momento que você está do lado e acompanhado de fluxo direcional, você vai visualizar que aumentam as chances de, no momento que você entrar em determinada operação, o preço evoluir rapidamente a seu favor. Não que ele vá bater seu alvo, mas pelo menos boa parte do risco operacional você vai conseguir retirar com análise de fluxo de ordens, porque é o que vai causar a locomoção rápida dos preços. Na segmentação dos estrangeiros, nós vamos ter o Credit Suisse, que ele é contratado pela B3 para atuar como market maker nas ações e também no nosso índice, ok? Raramente você vai ver a atuação do Credit Suisse no dólar. Ele vai buscar trazer uma arbitragem, ou seja, se o índice Ibovespa tem que compor exatamente a composição e participação das ações que compõem a sua carteira,
Se caso ocorra uma distorção dessa proporção, por exemplo, o índice começa a subir demais, já que ele tem os seus próprios negócios, suas próprias ofertas, ele tende a começar a se movimentar e destoar das ações, entra o market maker para poder trazer a normalidade, seja subindo as ações ou diminuindo o índice. Então é importante a gente detectar a atuação do market maker, porque ele vai entrar quando tiver uma distorção dessa proporcionalidade. Ok? E aí nós vamos ter também o AUBS, que são robôs de alta frequência, em sua grande maioria. Lógico que você vai ter também atuando pelo AUBS investidores, né, estrangeiros, que, né, não necessariamente estão aí, né, através de algoritmos de alta frequência, mas são investidores capacitados. Por exemplo, para você simplesmente abrir a conta na corretora AUBS, por exemplo, você tem que comprovar pelo menos que você tem 5 milhões de dólares para você estar fazendo seus investimentos lá. Senão você nem abre a conta. Diferente das outras corretoras, né? Por exemplo, no Itaú mesmo, que é o maior banco privado que nós temos, ok? Qualquer pessoa abre conta, qualquer pessoa investe, se quiser optar por essa ponta. Na UBS não. No JP Morgan é 2 milhões de dólares, ou seja, é só para investidor capacitado. Por isso que o fluxo direcionado através dessas corretoras, ele tende a ser, né, muito mais forte do que as demais. A sua própria captação, o seu próprio nicho de cliente já é suficiente para poder, né, ser superior a boa parte esmagadora do mercado de varejo. E aí, através dessas pontas, nós vamos ter aí os fundos de investimentos, a tesouraria. Tem uma tesouraria do banco, igual, né, eu mencionei, que a atuação seja do próprio banco. Por exemplo, uma exportadora ou importadora contrata, não tem a sua própria mesa de operações lá na sua empresa, para poder estar fazendo hedge com o dólar. O que ela faz? Ela contrata a tesouraria de um banco para poder estar fazendo esse serviço, e o banco já tem aí, né, toda a estrutura para poder atender. Ou você tem aí, por exemplo, uma Vale, uma Petrobras ou qualquer outra empresa importadora e exportadora que necessita operar dólar para poder fazer um hedge, ao invés de contratar a tesouraria de um banco, ela mesmo tem a sua própria tesouraria interna para estar fazendo, né, essas operações no mercado cambial. E aí ela simplesmente só abre a conta no Itaú, abre a conta no Bradesco, no Santander, né, na Votorantim, por exemplo, para estar fazendo suas operações. A ponta só é por lá, não significa que está vindo através da tesouraria do banco. Por quê? Essas empresas vão buscar, são bilhões de dólares, são milhões de dólares, elas vão buscar uma corretora sólida, uma corretora que comporte esses valores. Justamente por conta, se uma corretora do varejo quebra, por exemplo, e determinada importadora ou exportadora está exposta com milhões de dólares lá dentro, qual que é a participação desse capital na estrutura empresarial? Esse capital, dependendo, pode ir embora. Né? Então é importante a gente compreender por que esses investidores optam por empresas mais sólidas na hora de estar atuando, independente do custo. Então eles acabam pagando mais caro para poder ter maior estabilidade. Ok? Principalmente por conta da dinâmica, está comprando e vendendo a todo momento, ou seja, é uma mesa de operações que está realizando investimentos a todo momento. Diferente da maioria, né, das pessoas físicas, que estão expostas, não ficam com dinheiro parado na corretora, não tem uma circulação muito grande, né, porque às vezes tem um risco de a corretora quebra amanhã, é exatamente no dia que cai a liquidação dos seus ativos. Não tem o que fazer, ok? Vai entrar no balanço, né, vai entrar aí na liquidação, no processo de liquidação da corretora, você vai ter que entrar na fila de pagamento, ok? Agora, se você está posicionado, simplesmente você pede a transferência de custódia. Né? Então é bom, né, e é importante a gente compreender a concepção dessas corretoras, que isso reflete no mercado como um todo. Isso reflete na força dos movimentos, principalmente se vier através de fundos, através da tesouraria, seja de empresas, seja de bancos, ok? Para poder estar atuando no nosso mercado. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos nessa aula que o mercado é formado por investidores, pessoas físicas, institucionais e estrangeiras. Corretoras de varejo focam na captação de clientes insatisfeitos com a rede bancária e que buscam menor custo e maiores alternativas de investimento. Né? Então, dificilmente no Itaú, no Bradesco, você consegue achar, por exemplo, investimentos de LCA, LCI, Tesouro Direto. E aí, quando a pessoa entra no mercado, na corretora de varejo,
ela consegue enxergar um mundo de possibilidades que no banco ele não tem acesso, ok? Então, ou são um pequeno grupo de investidores que têm acesso a esses produtos. Né? Então, acaba também descobrindo a bolsa de valores, alternativas, de acordo com as propagandas e os meios de captação que a própria corretora faz. Nós vamos ter também os corretores institucionais, que focam na captação de maiores volumes financeiros, como se fosse o mercado de varejo voltado, né, para pequenas captações, o institucional é voltado para o atacado. Né? Então ele vai buscar maiores volumes financeiros através de fundos e das tesourarias. Tesourarias, lembrando, se for a captação, é através de empresas que necessitam do banco, ok? Para poder estar prestando seus serviços, principalmente de hedge. Ou através dos fundos. O próprio banco já tem diversos fundos, ou determinada, né, por exemplo, se eu for abrir um fundo de investimento, ok, eu posso ir lá em determinada corretora institucional e negociar os custos e atendimentos, e principalmente a oferta na prateleira. Isso é importante. Então, por exemplo, olha, se eu quero abrir um fundo de investimento, onde eu consigo captar mais clientes? Eu consigo, se eu abrir na Rico, se eu direcionar, né, e fizer uma parceria com a corretora Rico, ou se eu for no Bradesco. O Bradesco vai me propor, dependendo da minha negociação, uma quantidade de clientes bastante superior. Devido a isso, você tem aí a preferência também pelos institucionais por conta dos fundos. Nós vamos ter também corretores estrangeiros, né, que trazem investidores de fora para atuar no Brasil, também através de fundos, ou os investidores, né, que são empresas, importadores e exportadores, através das tesourarias, ok? Então, as tesourarias nós temos das empresas e das próprias instituições, ok? E temos os fundos, que é a maior parte, né, de composição do fluxo e dos movimentos, da força do nosso mercado. E nosso mercado é altamente dependente, né, do mercado estrangeiro, né, do capital estrangeiro, 50% atualmente. E lembrando que isso é sazonal, tem épocas que tende a ser maior, tem época que tende a ser menor, ok? Mas a participação média nos últimos anos tem sido de 50% do capital estrangeiro, vai depender também da economia mundial e doméstica desses investidores. Tomar decisões com base na atuação de corretoras é altamente subjetivo. É o que eu falei. O Bradesco é imenso, JP Morgan, né, Itaú, Votorantim são imensos. Não tem um cliente apenas. Eu só consigo visualizar se aquele investidor está fazendo, está aumentando a posição, está zerando, está estopando e tudo mais. Só se eu tratar o Bradesco de forma extremamente pequena e falar que lá só tem um investidor, é só o Bradesco que faz aquilo. Lógico que não. Né? Então eu tenho que atuar para me entender a concepção do fluxo, a força dele, de onde ele vem. Além de ser subjetivo, deve ser tratado apenas como complemento na sua análise, enquanto nós temos acesso a essa informação. Se você aprender a operar o mercado e analisar o fluxo da maneira correta, se amanhã o nosso mercado tiver o famoso book cego, que é o mercado fechado, você não visualiza as corretoras, você vai conseguir realizar a leitura de fluxo exatamente da mesma forma. Espero que você tenha entendido, né, a concepção e a atuação desses players. Você já visualizou na aula de ferramentas analíticas, né, alguns exemplos ali, alguns players atuando, até citei ali alguns exemplos de agressões, ok? Tenho entendido também, né, a participação dessas corretoras, por onde tem a porta de entrada de fluxo direcional para o nosso mercado, e até a próxima aula.